Hoje temos algo empolgante, um dos meus favoritos, projeto com sobras de madeira. O verão é ideal para montar canteiros elevados e jardineiras para o jardim. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. As 3 toneladas de terra me encarando do lado de fora da minha oficina são parte da motivação para essas jardineiras. Confesso que espero me livrar de boa parte disso, senão não terei onde colocar. Fique até o final para ver. Quem acompanha a construção vê, como atrás de mim, que a estrutura usa principalmente madeiras de 5 por 10 ou 10 por 5. Este é um pedaço que sobrou e daqui em diante chamaremos de 2 por 4. E ele tem aproximadamente 45 milímetros por 95 milímetros. E você encontra em qualquer comprimento até cerca de 4,8 metros. Ele é tratado, então você pode usá-lo do lado de fora para projetos como este. Não é muito caro e é incrivelmente versátil. Além disso, eu acabei de arrancar uma pequena área do deck também e substituir por madeira nova. E quando eu arranquei, percebi que, na verdade, o material que eu estava tirando não estava tão ruim assim. Isso precisa ter uma nova vida. Esses são os únicos materiais necessários para o projeto. Também utilize alguns parafusos para deck. Eu usei uma mistura de parafusos de 40 e de 50 milímetros. E isso vai acabar conectando tudo. A última coisa que você vai precisar é de algo para forrar essas jardineiras. Assim você protege a madeira da umidade que está no solo. No verdadeiro estilo comece fazendo, já montei 2 dessas jardineiras para verificar possíveis erros e talvez mostrar uma forma melhor. Mas o básico que você vai precisar para isso é uma serra circular ou tico-tico e uma furadeira. Com isso, você já está quase pronto. Vou usar outros itens, mas geralmente dá para substituir por algo similar. Vou te explicar tudo enquanto fazemos. Para o primeiro, que é o mais fácil, só precisamos de caibros de 5 por 10. As tábuas de deck ficam para os 2 últimos. E o legal do primeiro é que você nem precisa fazer cortes absolutamente perfeitos. Isso te dá uma margem de erro enquanto se aquece para o segundo, que também não é tão difícil. Então estou só te mostrando como estou cortando cada uma dessas tábuas, tanto as do deck para depois quanto esses caibros de 5 por 10. Um esquadro de carpinteiro serve para garantir ângulo reto ao usar a serra circular. Eu cortei 16 dessas em 50 centímetros 500 milímetros porque eu quero que a jardineira tenha 55 milímetros de largura. Você pode ver que cada uma das tábuas tem 45 milímetros de profundidade. Com todas as 16 cortadas, a próxima coisa que você precisa fazer é medir 450 milímetros a partir de uma das extremidades e traçar uma linha. Uma forma rápida de transferir essa linha para as demais tábuas da pilha de 4 é usar o esquadro, marcar e completar a linha. Veja como faço isso algumas vezes. Quando fiz minha primeira jardineira, montei tudo com furos de bolso. Confesso que tive 2 problemas com os furos de bolso. Primeiro, o meu gabarito da Craig, que é bom, não era largo o bastante para caibros de 5 por 10, então precisei usar isto aqui. Já critiquei isso antes, mas sempre guardei por perto para emergências, quando eu precisar alcançar alguma área difícil com isso. Vou mostrar uma maneira melhor e você decide o que fazer. Parafusos de cabeça panela, especialmente com revestimento azul para uso externo, podem ser caros. Queria usar esses parafusos de deck que sobraram de um trabalho. Só posso usar esses se não usar este, pois não devem ser combinados devido ao topo estriado. E aí eu comecei a pensar, bom, ninguém vai vê-los. Desde que não atravessem a madeira, tudo bem, porque o meu plano é que isso vai contornando a própria estrutura e cada linha que você desenhou a lápis tem o final de uma tábua encostado nela. E assim você faz um quadrado. Não acho que furos de bolso sejam realmente necessários. Você pode, se quiser, mas na verdade, se tudo o que você quer é juntar as peças e ter força suficiente para mantê-las unidas, esqueça os furos de bolso. Só pegue seus parafusos de deck e coloque-os em um ângulo. Obviamente, deixe material suficiente. Dá uma rosqueada, mais uma rosqueada, dê uma entortada e depois parafuse até o fim. Certifique-se de que você está perto o suficiente da ponta aqui para que o parafuso saia no ângulo certo e assim ele vai segurar tudo junto. Acho que isso ficará tão forte quanto um furo de bolso, pois faremos 4 camadas, unidas não só nos cantos, mas também entre si. Confira se as tábuas estão alinhadas e prenda-as bem.
Não ficará bonito por dentro, mas vamos revestir, então não nos preocupamos com o interior. Se você estiver preocupado, tecnicamente, ou achar que não há força suficiente, pode simplesmente parafusar direto pelo lado de fora. Você pode tampar os furos com cavilhas ou passar massa para a madeira por cima. Se isso vai te deixar feliz, não tem problema nenhum. Agora tudo o que temos que fazer é juntar esses 4 aqui. Então vamos fazer isso. Descobri que o grampo é essencial para manter tudo junto e evitar que as peças se movam ao parafusar com parafusadeira de impacto ou furadeira. Então faça os 4. Depois começamos a empilhá-los. Certifique-se de posicionar o topo de uma peça sobre a lateral da outra, não só pela estética, mas também para maior resistência. A única coisa que a gente não conferiu em nada disso foi se está em esquadro. Eu não me importo. Ninguém vai vir aqui no meu jardim conferir se minhas jardineiras estão exatamente a 90 graus em cada canto. Precisamos falar sobre a saliência, que geralmente será de 2 ou 3 milímetros na maioria dos casos. E existem várias maneiras diferentes de você acertar isso. Se você quiser fazer isso com uma serra, eu sugeriria fazer antes de juntar as camadas. Se você for fazer isso com uma lixadeira de cinta ou uma plena elétrica, algo assim, então você pode fazer depois que tudo estiver montado e aí você consegue deixar tudo bem liso e arredondar alguns cantos. Se você chegou até essa etapa, você vai terminar esse projeto e ele vai ficar bom. Não pare agora, siga em frente. Quando estiver pronto para unir as peças, há 2 opções. No meu protótipo, fiz furos de bolso nas laterais, 2 de cada lado. Agora eu tenho parafusos de 100 milímetros e este aqui tem cerca de 95 milímetros. Então, minha outra ideia seria parafusar um no outro. Mas a única maneira de fazer isso é se você fizer um rebaixo para embutir o parafuso. E eu acho que isso provavelmente vai te dar a melhor resistência. O que eu vou fazer é um furo de bolso, 100 milímetros de cada lado. Então eu vou te mostrar os 2 métodos. Os mais atentos devem ter notado o gabarito de furo de bolso deslizar quando liguei a furadeira. O grampo é de aperto rápido, mas não é forte o bastante. Se você tiver um grampo tipo F, vai conseguir muito mais pressão, e isso vai impedir que ela deslize pela sua peça. Aqui está o acabamento da madeira de topo, onde cortei um pouco além do necessário. Este é um plane elétrica, mas o ideal seria usar uma lixadeira de cinta. A minha está guardada. Faltam só alguns retoques. Agora vou mostrar a base do meu protótipo. O que eu fiz foi fazer furos de bolso em 4 peças de 2 por 4 e garantir que elas ficassem em ângulos inclinados. Assim toda a água que acumular nelas vai escorrer direto. Não acho que esse seja o melhor caminho, pois não sei se é resistente e terá peso e terra suficientes nessas estruturas. Então, o que eu vou fazer em vez disso é fixar as laterais. E eu tenho alguns pedaços de sobra do deck que instalei e também algumas partes do deck antigo e vou simplesmente colocar isso em cima das travessas. Vou deixar um espaço de cerca de 30 milímetros entre cada uma das ripas. Se você está se perguntando por que estou colocando elas em um ângulo, é porque os parafusos podem ser longos demais e podem atravessar. Então, se eu fizer em um ângulo, tem um pouco mais de material para os parafusos entrarem. Os seus tábuas da base aqui vão ser mantidos no lugar principalmente pelo peso do solo mesmo, mas um parafuso só já ajuda a mantê-los firmes. Estou só cobrindo isso com uma lona velha da construção e uma pistola de grampos. Grampeio todos os cantos e subo até 3/4 da lateral, usando quantos grampos forem necessários para fixar tudo. Tenho esse rolo extra de barreira contra a umidade que sobrou da construção. De novo, sucata. Se você não tiver isso, tem 2 opções. Ou você traz a barreira contra a umidade um pouco mais para cima e garante que ela esteja bem grampeada na parte de cima. Ou enrola por cima e coloca uma tábua de acabamento ao redor de todo o topo. E a última coisa de nos a fazer no interior
é apenas fazer alguns furos no revestimento azul para que a água possa escorrer. Se você quiser colocar pés nela, coloque os pés e prenda nos blocos que colocamos. Se quiser deixar assim, reta, sobre as pedras onde vai colocar, ou no pátio, ou onde for deixar, não tem problema nenhum. Acho que os pés ajudam na drenagem, então vou colocá-los e essa vai ser a última etapa. Assim ficará pronta. Mas ainda faltam duas. Agora para a segunda e também para a terceira, já que são parecidas no estilo. A terceira será maior. Vou mostrar a construção com narrações. Acho que é uma maneira mais rápida de mostrar mais detalhes para você e assim vamos passar por isso muito mais rápido. Fique até o final porque vou te mostrar rapidamente O custo total Da madeira, se você fosse comprar tudo do zero, e fazer isso. E se você está achando esse conteúdo útil de alguma forma, eu não posso tirar a placa da parede por enquanto, mas ela está bem ali. Considere isso. vamos continuar com a construção. Agora, não conte isso para este aqui, mas esses aqui são na verdade os meus favoritos entre os diferentes estilos. As tábuas estavam ásperas. Não consegui tirar todos os parafusos ao desmontar o deck antigo, então demorei um pouco. Depois, alinhei uma extremidade para medir. O comprimento planejado é de 120 centímetros, então eu cortei todas elas nesse comprimento e a largura vai ser de 45 centímetros. Cortei novamente só as peças pequenas para as laterais. Agora, esse próximo passo realmente não é completamente necessário, mas eu gostei do visual depois que passei a plena elétrica nelas, e isso tira toda a sujeira, então você consegue ver realmente com o que está trabalhando. Não removi tudo até a madeira crua, pois gosto do visual levemente manchado nas laterais. Esses sarrafos de 5x10 formarão as pernas, que são fáceis de montar. Você só precisa colocá-las em formato de L, então 3 parafusos para mantê-las firmes, e isso vai te dar 2 lados para parafusar as tábuas do deck, e isso vai segurar tudo bem firme. A escolha do design e da altura depende de quanto você deixa as pernas ultrapassarem a largura de 3 tábuas do deck, que usei com cerca de 36 centímetros. O meu vai ficar bem baixo, então eu deixei só um espaço de 2 centímetros embaixo. Comece pelos lados, pois achei difícil iniciar pelas peças longas. Certifique-se de tudo estar bem ajustado antes de colocar os parafusos. Comecei parafusando a parte de cima, encaixei as tábuas e fui parafusando aos poucos. Isso funcionou para todos esses jardineiras do início ao fim. Depois que você tiver 2 lados, é só alinhá-los e encaixar todas as suas tábuas mais longas e fazer exatamente a mesma coisa com as tábuas longas. Pré-furei os buracos para colocar os parafusos até a metade, pois assim foi mais fácil do que colocar um a um, mas faça como preferir, do jeito que for melhor para você. Enquanto a caixa está aberta assim, é uma ótima oportunidade para colocar a ripa na parte de baixo, que vai segurar todas as ripas do fundo e, consequentemente, toda a sua terra. Mais uma vez, coloquei os parafusos na diagonal porque esses parafusos de 5 centímetros, 50 milímetros, provavelmente sairiam de outra forma, então preciso de um pouco mais de madeira para segurá-los. As tábuas do outro lado vão do mesmo jeito, com mais uma ripa. Se você reparar, vai notar que algumas tábuas do fundo são de um deck mais novo, sobras do deck de reposição que coloquei. Só coloquei elas no fundo porque achei que ficariam estranhas nas laterais. Depois, repetimos a luta com a lona. Essa deve ser a parte mais difícil, conseguir colocar tudo isso aí dentro. Não se preocupe em deixar os cantos perfeitos. Depois que a terra estiver aí, desde que a lona fique no lugar, ela cumpre sua função. Agora, na parte de cima, eu me certifiquei, neste aqui, de realmente levar a lona até o topo, grampeando ela, porque essas tábuas são só umas ripas velhas que encontrei por aí. Essas tábuas protegem o topo dos pés, seguram a lona no alto e melhoram a aparência, mas não são essenciais. Se quiser cortar essas meias esquadrias, uso só um esquadro e, pode acreditar, eles não ficam tão justos quanto parecem no vídeo. E quando essas tábuas começarem a secar, elas vão se separar de qualquer jeito. É assim mesmo. Não se preocupe tentando deixá-las perfeitas. Pregos torcidos de seção quadrada vão segurar tudo isso no lugar, e um pouco de lixamento só nos cantos e nada mais. Está pronto. Agora, não desliga quando eu te disser isso, mas este aqui vai ser construído num estilo muito parecido com o último, e eu vou passar por isso super rápido. Você já pode ver que estou fazendo as pernas, porém, ele é maior.
Escolhi um maior porque tenho muita terra para mover. Você precisa da madeira, repetir o processo, tirar pregos, limpar, cortar e aparar com a plaina. E eu só vou te mostrar em câmera lenta algumas das diferenças que valem a pena notar em relação ao último que você viu. Mas isso será feito em 2 minutos, prometo. Então, sabe de uma coisa? Acho que vou ficar quieto e deixar você assistir, e só volto nos momentos importantes que são diferentes. Ok, é aqui que começam as diferenças por causa do comprimento desta caixa, que chega a cerca de 180 centímetros, então é metade a mais do que a outra. Coloquei esses sarrafos porque estava preocupado que o comprimento das tábuas cedesse para dentro ou para fora com o peso da terra. Parafusei de fora para dentro, ficaram firmes e escondi com a perna extra que cortamos ao fazer 10 pernas, em vez de 8, para os 4 cantos. As pernas têm o mesmo comprimento, presas com 2 parafusos em cada tábua, o restante é igual. Quero mostrar de perto com o esquadro como fiz os ângulos de 45 graus, alinhei assim, mas não busquei perfeição. Eu só estou usando o esquadro da mesma forma que faço um corte de 90 graus, mas aqui eu seguro ele em 45 graus, e isso já é suficiente para chegar perto o bastante para essas tábuas de topo. Como eu disse, elas não vão segurar, então nem tente colar uma na outra, o movimento da madeira vai acabar separando elas de qualquer jeito. E aí você se pergunta, como uma pessoa consegue mover uma dessas sozinha? Bom, é fácil. Você levanta ela pela ponta e depois rola. Assim pode colocar onde não atrapalhe. Acho que exagerei um pouco com as jardineiras. Comecei querendo fazer 2, talvez 3, e acabei fazendo 8. Eu só tinha mais sobras do que pensei, e até as sobras de fazer os vasos viraram mais vasos. Este aqui, feito com sarrafos de 5x10 e 5x7, ainda ficou bem bonito, mas foi feito com as sobras de todos esses e das pernas dos outros vasos. Não tenho certeza se gostei, mas é um modelo mais moderno de vaso de madeira. Essas são sobras das novas tábuas do deck, que restaram da construção. Eu apenas as uni com um sarrafo de 5x7 em cada canto, ficando por dentro. Você verá parafusos do lado de fora, mas se gostar, é tão fácil de fazer quanto outros modelos. Prometi que ao final do vídeo mostraria se conseguiria colocar as 3 toneladas de terra daquela pilha nessas jardineiras. Você vai ter que esperar pelo último vídeo da oficina para ver se eu realmente consegui. Desculpa te deixar curioso, querendo saber essa resposta, mas eu prometo que vou te mostrar em breve. Uma coisa que eu prometi para você e que eu posso cumprir é quanto teria custado a madeira se você comprasse essas peças novas. Não se trata apenas do lucro ou de quanto pode vender, mas sim que o mercado para fazer e vender essas jardineiras não é tão bom quanto há alguns anos. Se conseguir vender, ótimo! Quanto você economizaria usando madeira reaproveitada e sobras de outros projetos? Bem, cada um desses modelos custa cerca de 25 libras em madeira por caixa. Eu acho isso fantástico. Estes aqui têm um ótimo custo-benefício porque são tão simples quanto possível. As jardineiras retangulares menores, feitos com tábuas de deck, custariam cerca de 57 libras em madeira, e o grande teria custado cerca de 97 libras em madeira. Se pensar no que recebe por esse valor, é realmente uma jardineira enorme. Quanto a este aqui, o feito com o deck novinho, são cerca de 24 libras em madeira. Então, o que eu posso dizer é que você consegue um ótimo custo-benefício só com sarrafos de 2x4, mas se quiser fazer algo realmente grande, não tenha medo de usar um pouco de deck também.
Se gostou deste projeto, com sobras de madeira, vai gostar deste também. Se não viu a construção da oficina, comece do início e acompanhe. Te vejo lá.